Esse é o programa Academia em Debate. No programa de hoje nós estaremos discutindo um tema que tem um nome complicado, hermenêutica, mas que todavia fala de um assunto simples e que é conhecido de todos, a interpretação de textos. Todo mundo que lê alguma coisa, o seu jornal, a revista informativa, o periódico semanal, um e-mail, ele está engajado no processo interpretativo. E a ciência que estuda isso se chama hermenêutica. E ela procura responder uma série de questões. Primeiro, existe sentido num texto? Segundo, como é que nós conseguimos chegar ao sentido desse texto? Ou qual a relevância do sentido de um determinado texto para o contexto em que nós estamos inseridos? E para falar conosco a respeito dessas questões, está conosco hoje o Dr. Davi Charles Gomes. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Davi tem mestrado em interpretação bíblica pelo Reformed Episcopal Seminary, na Filadélfia, e um PhD em estudos históricos e teológicos na área de apologética pelo Westminster Theological Seminary. E ele atua no Mackenzie como diretor e professor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Doutor Davi, existe um único sentido no texto? Antes de você responder, vamos ver o que os nossos alunos no campus responderam quando confrontados com essa pergunta. Veja a reportagem. Olá, doutor Augustus. Viemos até o campus da universidade perguntar aos alunos mackenzistas se eles sabem o que é hermenêutica. Hermenêutica? Eu sei que é a respeito da língua portuguesa, mas exatamente o que significa eu não sei. E você acha que você acredita, né, que um texto ele admite várias interpretações ou apenas uma? Não, várias interpretações, depende de quem lê. Hermenêutica? Eu já ouvi falar, mas não lembro muito não. E na sua opinião, um mesmo texto ele admite várias interpretações ou ele só tem um sentido? Não, admite várias interpretações. Dependendo do quê? Não, depende do conteúdo, depende da pessoa também, da história de vida dela, depende de muitas coisas. Aí acho que na hora você avalia isso. Você sabe o que é hermenêutica? O quê? Hermenêutica. Não sei. Na sua opinião, um mesmo texto ele admite várias interpretações ou uma única, só tem um sentido? Eu acho que admite várias interpretações. Depende do quê? Depende, acho que da vida da pessoa, o que ela passou, ela tem os dados dela para interpretar. Você sabe o que é hermenêutica? Não, não conheço. E na sua opinião, um mesmo texto ele admite várias interpretações ou ele só tem um sentido? Várias interpretações. Dependendo da pessoa, da análise, do foco que ela deseja, o perfil que ela analisa, as análises dela em cima dos dados, depende bastante. Você sabe o que é hermenêutica? Sei, interpretação. Direito a gente sabe, tem uma matéria que chama hermenêutica jurídica. E o que você aprende nessa matéria? Saber interpretar o direito, eu ainda estou no começo, né, aprendendo. E na sua opinião, um mesmo texto ele admite várias interpretações ou ele só tem um sentido? Admite várias. Depende do texto, né? Se for um texto de filosofia, sociologia, pode ter várias. Agora, se for um texto, um código assim, você tem que interpretar literalmente. Hermenêutica. Eu tenho um livro disso lá em casa, era do meu pai. É alguma coisa assim, da interpretação de texto, do entendimento, né, do significado, alguma coisa assim, não sei certinho não. E na sua opinião, um mesmo texto admite várias interpretações ou ele só tem um sentido? Interpretar vai da cabeça da pessoa, entendeu? Mas não quer dizer que essa foi a intenção, né, de quem escreveu. Você não tem como controlar o que vão pensar do que você escreveu. Mas isso não quer dizer que você escreveu para ser interpretado, né, de várias formas. Tem uma intenção ali, né, do autor. Você sabe o que é hermenêutica? Não. Não faz ideia? Não faço ideia. E na sua opinião, um mesmo texto ele admite várias interpretações ou ele só tem um sentido? Não, ele admite várias interpretações. Depende de quem está lendo, do olhar que está dando ao texto. Você sabe o que é hermenêutica? Interpretação. Entendo como interpretação só. E na sua opinião, o mesmo texto ele admite várias interpretações ou ele tem só um sentido? Admite várias interpretações. Dependendo da forma como está escrito. Muito bem, doutor. Pelo que os alunos falaram, não existe um único sentido num texto, com exceção de uma pessoa, né? Para todos eles, o texto comporta muitos sentidos e muitas interpretações. O que é que o senhor pensa disso?
Bom, eu acho que a senhorita ou jovem senhora ali que foi a única nota destoante, ela tem razão, porque ela fez uma distinção interessante. Ela falou sobre o autor, a intenção do autor, e essa é única. Ele diz aquilo que ele queria dizer. Aliás, a qualidade do texto dele está diretamente relacionada à capacidade que ele tem de dizer exatamente o que queria dizer. Mas ela distinguiu isso, é claro, da leitura. Isso me remete de volta a um conceito que Michael Polanyi foi um dos autores e pensadores que insistiu que ele é crucial para entender a interpretação de textos, dizendo que se faz uma diferença entre aquilo que seria a atribuição do sentido e a extração do significado ou do sentido de um texto. Ou seja, quem escreve atribui significado. Quem lê também pode trazer seus significados para um texto e atribuir. Mas existe um sentido no qual você extrai o significado que está lá originalmente como intenção do autor. Então eu acho que aquela senhorita estava certa. É os dois. O autor tem um sentido no texto, mas as pessoas trazem conteúdo para aquela leitura e, portanto, saem com perspectivas diferentes. A pergunta é se um texto ele comporta diferentes percepções, podemos falar então em interpretação certa e interpretação errada? Ou percepção certa e percepção errada? O que é que faria uma certa e outra errada? Eu acho que é exatamente esse o ponto. Quando eu estou falando das interpretações que cada pessoa diferente tem, eu não poderia dizer que uma é certa e que uma é errada. A pergunta que eu devo fazer é, o que é que o autor desse texto queria dizer? O autor pode até estar enganado, mas eu só posso discordar dele ou concordar com ele de maneira informada se eu tiver averiguado o que é que ele queria dizer. E aí sim eu posso até olhar para uma multidão de interpretações como uma forma de julgar quão efetivo ele foi na hora de dizer o que ele queria dizer. Em outras palavras, uma interpretação estaria correta à medida que está alinhada com o sentido original da comunicação que foi atribuída àquele texto. Mas então, está na cara então que o mais importante da interpretação é descobrir essa intenção do autor, né? Mas no caso de textos antigos, cujos autores já morreram, por exemplo, os textos da Bíblia, todos os autores estão mortos. Nós não podemos bater um papo com Moisés, com Paulo, com Isaías e perguntar qual era a tua intenção quando isso foi escrito. Como é que fazemos então para descobrir a intenção desses autores? Bom, existem vários aspectos diferentes, mas no final das contas eu resumiria todos eles debaixo de um título só, que é o conjunto da obra. Quando eu não tenho as condições e situações específicas de um texto específico, ou de uma passagem específica, de um pedaço de lei, para nem falar de textos bíblicos, um pedaço de legislação, e eu não sei qual é a intenção original do legislador, do mesmo jeito na Bíblia, quando eu não sei o que Isaías queria exatamente comunicar ali, eu olho para o resto da obra dele. E eu comparo e eu entendo, e eu olho para o resto da obra, para o seu contexto. Eu vou abrindo o horizonte de significado cada vez mais, o quanto mais eu precisar. Se o contexto imediato não me revelar, eu expando ele um pouco mais. E, eventualmente, no caso da Bíblia, que o senhor mencionou, eu olho para a Bíblia toda, para a mensagem da Bíblia toda, porque isso já me dá uma dica muito importante de qual é a intenção genérica do autor, quiçá eu possa até dizer do autor não humano, por trás de todo aquele texto. E essas coisas vão afunilando e vão criando, de fato, um cone, um funil, que vai me auxiliando em chegar o mais próximo possível que eu posso daquilo que era a intenção do comunicador original. Deixa eu pegar aqui um exemplo para tentar explicar o que eu estou dizendo. Vou pegar o Salmo 23, que é muito conhecido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu já ouvi de várias pessoas que cada leitura que elas fizeram do Salmo 23, elas tiraram como se fosse um sentido diferente, novo, como se aquela passagem da Bíblia tivesse falado para elas de uma maneira diferente. E até chegou a dizer assim, a Bíblia é sempre nova. Cada vez que eu leio, o mesmo texto, estou aprendendo alguma coisa nova. A que se atribui isso? Olha, eu acho que é uma distinção crucial e que fica perdida, na maioria das vezes, na cabeça de todo mundo, entre sentido, significado, que é, de fato, o objetivo da interpretação, e a aplicação.
A aplicação Isso que as pessoas chamam de um sentido novo, na verdade, sentido seria novo, uma na verdade, aplicação. é a aplicação. O significado é um, mas ele se aplica de forma... multiforme. As aplicações são multiformes, multifacetadas, porque cada um é uma vida, cada cabeça é uma história, um contexto, e ela vai pegar aquele mesmo sentido original, aquele mesmo conteúdo de verdade, e ele vai aplicar na vida dele em perspectivas distintas. Tem um amigo em comum que nós temos, que é um expert nessa área, que diz que, na verdade, toda interpretação é multiperspectiva. Ele desenvolveu toda uma teoria multiperspectivista. Você está falando do Dr. Vern Poitras. Dr. Vern Poitras, exatamente. Eu acho que ele tem razão, até certo ponto, só que não é que o significado é multiperspectivo. Eu acho que as aplicações são multiperspectivas. Muito bem. Essa ideia de que um texto poderia ter sentidos diversos, plurais, e que, portanto, o sentido de um texto é totalmente relativo, ganhou mais corpo dentro da academia e na cultura nos anos recentes, com o surgimento daquilo que nós chamamos de pós-modernidade. O que é a pós-modernidade e de que maneira ela proporcionou o crescimento de ideias como essa, relativistas e pluralistas na interpretação dos textos? É o que nós veremos daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta com o nosso programa Academia em Debate e hoje estamos discutindo hermenêutica, ciência da interpretação. A palavra hermenêutica vem do verbo grego hermeneu, que significa interpretar, e tem a ver com o nome do deus grego Hermes, que era o deus que era o mensageiro dos deuses e que trazia a mensagem dos deuses para os homens e fazia a interpretação dessas mensagens. Daí o nome hermenêutica, que tem a ver com a ciência ou a arte da interpretação. Doutor Davi, essa ideia de que um texto ele tem múltiplos sentidos e que esses sentidos não estão necessariamente errados e, portanto, cada interpretação é relativa, essa ideia ela é relativamente recente e ela coincide com o surgimento da chamada era pós-moderna. O que é que existe na pós-modernidade que facilitaria o surgimento de teorias de interpretação relativistas? Ainda que eu acho que se perguntar isso para 10 pessoas diferentes, elas vão dar 10 respostas nuançadas diferentes. Eu acho que um ponto que quase todo mundo vai poder concordar é o fato de que existe um senso, uma característica de suspeição presente na pós-modernidade quanto a todo o discurso. Essa foi a ênfase de Jacques Derrida, essa foi a ênfase de Merleau-Ponty. Todos eles levantaram exatamente um questionamento sobre a necessidade de se suspeitar de todo discurso que faz proposições abrangentes. A ideia era de que ele estaria sendo usado... Todo discurso, no final das contas, é uma forma de dominação. Ele vem da tentativa de impor uma ideologia por sobre outra pessoa, pela própria estrutura do discurso. O discurso ele é sempre um ato de dominação. Tem declarações desse tipo. E alguns conceitos até que vieram depois, por exemplo, o próprio Derrida ele fala em déférence, que é uma brincadeira com diferença e com deferência, porque ele diz que a forma de discurso válido, desejável, é aquela na qual eu defiro as diferenças entre eu e você e não existe discurso de um para o outro, só diálogo. Essa característica de suspeição quanto a isso daí, ela faz com que você nunca queira admitir a possibilidade de que um texto tenha um sentido que possa dominar por sobre o leitor ou a pessoa que recebe o recado. Você quer que
o sentido do texto possa ser pessoalmente relativo. Tá certo. Então, essa ideia da suspeição, ela levanta a seguinte pergunta. Não é esse um método científico? O método científico, ele parte exatamente da dúvida. Não é? Ele desconfia da realidade e faz perguntas. Então, não seria um tipo de hermenêutica correta, suspeitar do que é que o texto está dizendo? Isso não facilitaria, então, o acesso à realidade, o que é que está por detrás? Bom, eu tenho um interesse particular meu, a hermenêutica da suspeita, e, de fato, eu argumento que existe um lugar muito válido para a hermenêutica da suspeita, mas a hermenêutica da suspeita deve fazer parte de um ato de autoexame, onde eu suspeito das motivações que estão por trás daquilo que eu afirmo e daquilo que eu proclamo. Mas é diferente você ter uma atitude onde tudo o que eu falo nunca pode ser aceito como, de partida, pelo menos, bona fide. Mas você vai suspeitar de tudo. Só vai gerar conflito entre nós. Eu creio que esse é o grande problema dessa postura pós-moderna. Ou seja, quer dizer o seguinte, na hora que eu digo o que você está dizendo, eu suspeito do que você está dizendo porque todo discurso tem alguma intenção escondida por detrás. A sua resposta vai ser, o que você está dizendo... Mesmo o seu... Qual é a motivação escondida por detrás do seu discurso? Perfeitamente. Morreu o diálogo. Morreu o diálogo. Então é a mesma coisa daquela afirmação que diz assim, não existe verdade absoluta. Acabou de falar a mãe de todos os absolutismos do mundo. Pois é, exatamente. Agora, você lembra, na entrevista que nós vimos aqui nos alunos, a boa parte deles disse que, sim, tem várias interpretações e tudo, e que essas interpretações dependem da situação da pessoa, do ambiente dela, do mundo, das experiências. Qual o papel das nossas experiências, das nossas crenças, enfim, daquilo que a gente acredita no processo de interpretação? São duas coisas distintas. Primeiro, em algumas das respostas ali, eles estão confundindo a aplicação com interpretação. E a aplicação, eu concordo que ela é multiperspectiva. Mas algumas das pessoas ali queriam dizer que a interpretação mesmo é distinta. Tanto é que houve um jovem que falou entre a diferença da hermenêutica no direito, por exemplo, onde seria uma interpretação singular, porque você tem a necessidade de estabelecer uma regra em comum, e em outras áreas. Nesses casos, eu acho que é crucial lembrar, eu não posso deixar de ler, de entender comunicação, de interagir com a pessoa, com aquele que comunica comigo, a partir do ponto de vista daquilo que eu sou, daquilo que eu vivi, daquilo que eu vejo com meus olhos, daquilo que eu ouço. Eu não posso fazer isso, eu não posso sair de dentro de mim. Isso não significa automaticamente que a comunicação é só um processo onde eu trago tudo de mim e imponho para tirar algo diferente. E se você tem um objeto aqui, e esse objeto está sendo analisado por você e por mim, nós temos duas perspectivas, vamos falar em termos de ótica mesmo. Nós estamos olhando de dois ângulos diferentes, podem ser medidos, a gente pode falar quantos graus de diferença existe entre o meu ângulo e o seu. Mas o objeto aqui é um só, e se nós dois soubermos dialogar adequadamente, pega os dados que da sua perspectiva você estabeleceu e isso que eu estabeleci, nos trazem mais perto da verdade deste objeto que estamos olhando. Então, a variedade de interpretações não deveria ser visto como interpretações opostas ou diametralmente opostas, porque se o forem, são todas erradas ou uma delas está errada e certa e as outras erradas. Mas eu diria que existe uma complementaridade, nesse sentido é muito útil perspectivas diferentes para olhar para o mesmo texto, desde que nenhuma dessas perspectivas seja absolutizada e que todos tenham por pressuposto que existe um objeto real de comunicação atrás. Como existiria esse objeto de visão nosso, existe um sentido original do autor. Aí eu trago um pouco do meu, você um pouco do seu. Isso pode enriquecer se nós dois concordarmos que estamos buscando o mais próximo daquilo que... Você já deve ter ouvido aquela ilustração de três cegos que queriam ver o elefante. Coqueiro. E aí o amigo dos três cegos os levou a um zoológico e lá tinha um elefante manso, enfim. E aí eles puderam então ver os elefantes, ver o elefante. O cego, o deficiente visual, ele vê com as mãos, não é? E aí então o primeiro cego apalpou o elefante na tromba e disse, o elefante é uma grande mangueira. Outro apalpou a barriga do elefante e disse, o elefante é uma parede.
E outro se agarrou com a perna do elefante e disse, não, o elefante é como um tronco de uma árvore, um coqueiro. Né? Então, essa ilustração ela é usada pelos defensores da pluralidade de interpretação como exemplo da maneira como nós todos compreendemos a realidade de maneira diferente. O que, na verdade, uma ilustração desse tipo está querendo dizer? Me diga só uma coisa, eu perguntaria isso para qualquer um que usasse a ilustração. Qual o ponto em comum que esses três homens têm? Bom, eles estão diante de um elefante, seria isso? Tem outro. São cegos. São cegos. No momento que você colocou que eles são cegos, você estabeleceu que existe ali algo que torna impossível a semelhança nas interpretações. E então você adicionou um componente artificial na metáfora, na ilustração. Eu precisaria dizer que todos nós somos interpretativamente cegos e por isso nossas interpretações nunca vão bater. Perfeito. E nesse sentido, por mais que eu não goste de admitir, eu acredito um pouquinho na filosofia do senso comum e eu não acho que Deus nos fez cegos ou alheios à luz da interpretação. Muito bom. Nós continuaremos o nosso debate e agora nós vamos entrar na questão da hermenêutica da libertação, hermenêutica feminista, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Fique conosco. Estamos de volta com o último bloco do programa Academia em Debate, hoje discutindo, pesquisando esse assunto tão importante que é a questão da interpretação de textos. Doutor Davi, nós todos estamos familiarizados com a chamada hermenêutica feminista. A hermenêutica feminista, ela diz mais ou menos o seguinte: toda interpretação é resultado da leitura que uma pessoa faz de um determinado texto ou da realidade a partir das suas experiências. Sim. Então, a mulher, sendo vítima na sociedade de hoje, o predador é o homem que a domina, que a humilha, a sobrepuja, ela quando lê um texto como a Bíblia, por exemplo, ela vai perceber em determinadas passagens da Bíblia uma tentativa machista de dominação. Então, no Antigo Testamento, aquele sistema patriarcal e aquelas proibições que a Bíblia faz de que a mulher não pode ensinar, não pode liderar e tudo mais, ela vê aquilo como sendo reflexo de uma mentalidade patriarcal dominadora. E ela só pode perceber isso porque é o que ela vive. Apenas uma mulher sofrida, oprimida, poderia enxergar dessa natureza. Poderíamos dizer, então, que a hermenêutica feminista e, da mesma maneira, a hermenêutica da teologia da libertação, que usa o mesmo raciocínio com relação aos pobres, os pobres vão ler a Bíblia com outros olhos, daí vão formar comunidades de base que têm como objetivo lutar contra a injustiça social e assim por diante. Nós poderíamos justificar o surgimento de teologias distintas e diversas hoje a partir desse conceito de que a pessoa lê a Bíblia a partir da sua realidade? A ideia básica disso daí, de novo, volta para as raízes da pós-modernidade, que às vezes eu gosto de chamar de ultramodernidade, porque é uma exacerbação de elementos que estavam lá já antes, desde Kant. Mas é essa ideia de que eu suspeito de todo discurso. Aliás, às vezes eu suspeito do discurso, às vezes eu considero que qualquer discurso unificador, qualquer discurso que contenha uma metanarrativa é uma tentação de dominação. Às vezes eu digo, como alguns autores chegaram a dizer, que todo discurso é um ato de agressão e de violência. Porque ele é uma dominação. Inclusive esse discurso aí. Inclusive esse. Partindo desse conceito, que ele é parte do cache da pós-modernidade, do tesouro, do cofre de tesouros, da caixa de tesouros dele,
a ideia seria de que quando todo mundo deve ler um texto da Bíblia, por exemplo, da perspectiva... Bom, a tese básica é de que, porque todo discurso é um instrumento de dominação e uma violência, os discursos que devem ser encorajados e validados são aqueles que estiverem à margem da sociedade. Todo discurso que for alternativo, minoritário, marginal ou marginalizado é preferível porque ele tem mais chance de ser mais puro, porque ele está lutando por libertação e não dominação. Isso é um pressuposto filosófico, não examinado. É uma crença, eu ouso dizer, e com perdão para aquele que for parte da audiência e quiser uma mera discussão intelectual, mas eu vou dizer que é uma crença de fé, é um ato de fé. Eu escolho crer, é uma crença rebelde, onde eu escolho crer que as interpretações melhores são aquelas que se levantam contra a dominação e que toda interpretação que afirma algo como verdadeiro é uma tentativa de dominação. Por causa disso, eu diria que se eu ler a Bíblia como uma mulher oprimida, ou como uma minoria oprimida, ou eu vou ter uma leitura mais pura do que se eu ler como era a intenção daquele autor, que certamente era um preconceituoso, um patriarquista, um dominador, porque afinal de contas ele fez um discurso. Sem entrar na discussão toda, eu tenho uma resposta só a dizer. Para que eu vou gastar meu tempo lendo um livro que eu já pressuponho de partida que tem por autor alguém cujo objetivo era a dominação? Você está falando da Bíblia. Da Bíblia. Se o autor realmente tinha por objetivo a dominação, se a premissa é de que aquele texto só pode ser lido com olhos libertários, porque senão então por que eu vou perder meu tempo com ele? Pelo contrário, os cristãos tendem a ler a Bíblia acreditando que existe um autor humano e que por trás do autor humano existe a intencionalidade de um autor divino. Então, eles já começam com a premissa de que aquele texto não é uma mera tentativa de dominação, mas é de fato aquele que domina por sobre a realidade, que define pelo seu logos o que é a realidade. Muito bem. Agora, aqui, já que nós entramos na questão da interpretação da Bíblia, geralmente os cristãos são acusados de fazer uma leitura literalista da Bíblia, interpretando determinadas partes que são claramente impossíveis de serem compreendidas literalmente, haja vista que a ciência já desbancou, já mostrou que é impossível que aquelas coisas tenham acontecido como tal. Por exemplo, é inconcebível você interpretar literalmente aquela passagem que diz que Jesus andou sobre as águas, né? Se sabe hoje que, quer dizer, todo mundo já sabe, desde aquela época, né, que não tem como isso acontecer. Textos que falam lá que mortos ressuscitaram, mortos não ressuscitam, nós não vemos isso acontecer. Então, se acusa os cristãos de impor uma leitura mística, literalista ao texto bíblico, e com isso até eles deixam de perceber o seu verdadeiro significado. O que é que o senhor acha disso? Duas coisas distintas. Primeiro, eu não posso confundir uma visão literal da Bíblia com uma visão literalista na qual eu ignoro todas as regras que eu geralmente estou acostumado a usar na linguagem comum quando leio a Bíblia. O que eu quero dizer? Metáforas, alegorias, figuras de linguagem são presentes na Bíblia. Se eu chegar aqui e disser, no caminho para cá estava chovendo canivete, ninguém vai imaginar canivetes caindo do céu. Vão saber que é uma figura de linguagem para muita chuva. Mas se você não interpretar literalmente o que eu estou falando, você pode pensar que não estava chovendo. Agora, se você disser, poxa, Davi disse que está chovendo muito, então você interpretou literalmente o que eu falei. Essa é a primeira coisa. Então, interpretar a Bíblia literalmente não quer dizer que eu ignoro o uso criativo da linguagem. Mas segundo e mais importante, a frase, né? Nós sabemos que esses tipos de coisas não acontecem. Primeiro me faz lembrar do fantasma da ópera, né? Essas coisas não acontecem, mas estão acontecendo, né? Me faz lembrar a primeira vez que um certo fulano aí viu um ornitorrinco num zoológico e disse, esse bicho não existe. A gente tem que... Vamos usar o próprio antídoto da ciência. A ciência não prova nada, né? Ela só desprova. Todo o trabalho dela é desprovar alguma coisa. Então a ciência não faz afirmações se algo é possível ou não. Ela diz se esse algo foi visto, se esse algo aconteceu. Então é inadequado do ponto de vista da filosofia da ciência dizer que a ciência estabelece que essas coisas não podem acontecer.
Muito bem. Ela não estabelece. Tá certo, doutor. Muito obrigado, doutor Davi, pela sua participação. Esse é um tema que não se esgota, né? É tanta coisa para a gente discutir sobre isso e dá mais alta importância, porque diariamente nós estamos interpretando textos, estamos interpretando mensagens no Twitter, no Facebook, no Orkut, na internet, os e-mails, lendo o jornal. A nossa vida toda é uma vida de intérprete. Daí a importância e relevância desse tema, que nós esperamos tenha sido de ajuda para você, particularmente na leitura e interpretação daquele que é o livro acima de todos os livros, a Bíblia Sagrada. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado, doutor Davi. Obrigado. E até o próximo Academia em Debate. Até lá.